Bom dia, para quem não me conhece, meu nome é Caio e nós somos a Igreja de Cristo Internacional de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo você que está aqui pela primeira vez, talvez. Seja muito bem-vindo você que só veio algumas vezes e está gostando de estar aqui. E seja bem-vindo você que está aqui todo domingo. É um prazer receber você aqui. Bom, hoje a gente vai iniciar uma nova série chamada Ricos, Saudáveis e Pacificadores. Bom, mas antes da gente iniciar, da gente entrar nesse tema, eu quero fazer um exercício com vocês. Então a gente vai ver algumas imagens e eu quero que você me diga o que você vê nessa imagem. O que você vê? Um gorila e uma leoa. Calma. Uma árvore. Gorila e leão. Um gorila, um leão. Acho que a gente tem dificuldade de ver um gorila e um leão. Talvez ver uma árvore. Um peixe. Também tem peixes ali. Mas é difícil, né? Se fosse para você escolher uma só coisa, eu sei que pode aparentar várias coisas dentro dessa imagem. Mas se você fosse escolher só uma, o que seria? Árvore. Árvore. Predominou árvore. É isso. Mas para outros pode ser o gorila, para outros o leão e outros os peixes. Bom, e nessa imagem aqui, o que você vê? Hã? Um sapo. Um sapo? Um sapo e um cavalo também. Um cavalo? Também. Um sapo ou um cavalo? Cavaçado. Cavalo-sapo? Uma nova espécie de animal? Cavalo ou sapo, meio difícil, né? Dependendo do ângulo que você vê, tá mais um cavalo, dependendo do outro ângulo, mais um sapo, né? É isso. Bom, e nessa imagem aqui, o que você vê? Flor. Várias flores. Hã? Uma moça. São só flores, é uma moça, flores que formam um rosto de uma mulher, ou são só flores? O que vocês acham? Só flores? Só flores? Não? Só flor, não tem um rosto de uma mulher aqui não. Tem um rosto também? Tem? Tá bom. Bom, que legal. E é muito interessante, essas imagens, é apenas um exemplo que eu quis trazer de uma coisa que acontece na nossa vida, na nossa mente, conforme a gente vive e vai conhecendo conceitos, argumentos, ideias. O que é? Que muitas vezes um enxerga uma coisa de um jeito, outro enxerga alguma coisa de outro jeito. Para alguns chama mais atenção a árvore, para outros chama mais atenção o peixe, para outros nitidamente primeiro olha essa imagem e vê o rosto de uma mulher, para outros olha aqui e já vê o cavalo de cara e não o sapo, só depois vai perceber que é o sapo. Mas o ponto é que muitas vezes é difícil entender o que essas coisas realmente são. E na nossa vida existem coisas assim também. Coisas que a gente tem dificuldade de entender o que realmente isso é. O que aquilo realmente significa. Qual é o significado verdadeiro daquilo? Bom, na maioria desses casos aqui, dessas imagens, o criador da imagem sabe o que ele quis desenhar. E às vezes fica ambíguo para a gente, fica com duas visões diferentes, dependendo do tipo da pessoa. No caso dessas imagens, realmente o criador delas quis que parecesse duas coisas. Ele quis que aparecesse várias imagens aqui. Ele quis que fosse algo para a gente ficar debatendo mesmo. O que um vê, o que o outro vê, qual é a sua primeira percepção do que está na imagem. Mas a gente precisa entender que nesses casos, a gente precisa ir até a fonte para saber realmente o que ele quis dizer, o que ele quis mostrar, o que ele quis que nós entendêssemos. E aí, tem coisas na própria Bíblia que também é assim. Tem coisas na Bíblia que a gente lê de uma maneira, interpreta de uma maneira, pratica de uma maneira, e quando a gente descobre, depois de um tempo, não é daquela maneira que a gente entendeu da primeira vez.
Às vezes tem coisas que levam tempo, mas a gente entende que tem um significado ou mais profundo, ou diferente, ou um pouquinho mais detalhista, com um pouquinho mais de atenção. E nessa série, Ricos, Saudáveis e Pacificadores, a gente vai entender um pouquinho disso. São coisas comuns, termos que a gente está acostumado a falar no nosso dia a dia, sobre ser rico, sobre ser saudável, sobre ser pacificador. Mas a gente realmente entende o verdadeiro significado que o Criador quis dar para essas coisas. Jesus veio dar para nós como se fosse um óculos, com uma lente totalmente verdadeira, para que a gente enxergue a verdade sobre o sentido dessas palavras, desses termos. Do que é ser rico, do que é ser saudável, do que é ser um pacificador. E aí, primeiro eu quero ir com vocês em um sermão muito famoso de Jesus, um sermão que ele está no monte, e ele fala coisas muito agradáveis aos nossos ouvidos, coisas até poéticas, mas a gente olha assim, bate o olho, ouve isso, e a gente nem sempre consegue distinguir o que realmente aquilo que ele falou significa. Bom, se a gente lê Mateus capítulo 5, a gente vai ler do versículo 3 ao 10, para a gente entender o que está aqui. Aqui, para quem não sabe, é quando Jesus fala das bem-aventuranças. E aí a gente começa lendo que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Com certeza você já ouviu pelo menos alguma parte, algum verso desse texto aqui, independente do seu contato com a Bíblia ou com o cristianismo. Mas o ponto é, se a gente olha ali especificamente, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Eu acredito que independente do seu contato com alguma religião ou qualquer coisa, você quer ser esse chamado filho de Deus. Todos nós queremos ser filhos de Deus. Mas aqui diz que os filhos de Deus são os pacificadores. Que interessante. Por que será que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Bom, quando você lê a palavra pacificador, o que isso significa para você hoje? Quando você ouve pacificador, o que isso significa para você? Alguém que traz paz. Alguém que traz paz? O que mais? Qual é o sentido que vem na sua cabeça? Alguém que promove a paz. Alguém que promove a paz. Resolução de conflitos. Resolução de conflitos. Alguém que traz alívio à dor. Alguém que traz alívio à dor. Muito bom. Bom, eu não sei se vocês pensaram, mas quando eu lia essa palavra pacificador, eu vou falar algumas coisas que vinham à minha mente. Bom, eu sempre conectava pacificador à tranquilidade. Com certeza eu ligava à paz. Com certeza eu ligava à ausência de conflitos. Com certeza eu ligava à harmonia. Com certeza eu ligava à calmaria. Com certeza eu conectava essa palavra à mansidão. E principalmente a apaziguador. Bom, o problema é que muitas vezes a gente interpreta de maneira incompleta alguns versículos da Bíblia. E não porque eles foram expressos de maneira incompleta ou errada, mas nós mesmos, com os nossos vieses culturais, sociais, ou até da nossa cultura cristã, da nossa cultura religiosa, a gente acaba interpretando as coisas de um jeito do qual não é bem assim.
E Jesus, quando ele fala aqui nas bem-aventuranças, todas essas coisas lindas, ele não tinha intenção de causar em nós uma ambiguidade, igual os autores daquelas imagens. Os autores daquelas imagens queriam causar em nós uma ambiguidade, que nós pudéssemos ver duas coisas. Mas Jesus, sempre quando fala algo, ele tenta ser o mais certeiro possível. Ele não faz joguinhos, ele não quer trazer dúvida, ele quer trazer certezas, verdades para cada um de nós. Mas uma coisa para a gente entender sobre ser pacificadores, e esse é o nosso tema de hoje, os pacificadores, é a gente entender a origem dessa palavra, de quando Jesus falou. No grego, é esse termo irinopii, que é pacificador. E aí vem de irine, paz, e pioi é fazer, produzir ou causar. Ou seja, pacificador é aquele que promove a paz, que faz a paz, que causa paz. No sentido literal, é isso mesmo, aqueles que produzem ou vão promover a paz. Mas a gente tem muitas situações que a gente olha para as pessoas e já de cara considera elas pacificadoras. Uau, essa situação está um caos e essa pessoa é uma pacificadora. Eu vou dar alguns exemplos para a gente entender um pouquinho disso. Quais são situações comuns ao nosso redor que a gente identifica as pessoas como pacificadoras? Mas será que elas realmente são? Bom, vou dar um exemplo. Digamos que você está em um almoço com seus colegas de trabalho. E aí seus colegas de trabalho começam a difamar o seu chefe. Você discorda dos seus colegas de trabalho. Você não acha correto que eles fiquem difamando o chefe de vocês. Mas você continua na mesma roda, sentado com eles estão difamando o chefe, você não concorda com eles, mas ao mesmo tempo você também não fala nada, porque você não quer ser aquele desmancha-prazeres, você não quer causar um conflito, um atrito com seus colegas de trabalho, então você deixa eles continuando a difamar o chefe. Bom, agindo dessa maneira, você não está sendo um verdadeiro pacificador. Você está sendo, na verdade, um falso pacificador. Digamos que você vai jantar com outras 9 pessoas, então no total vocês estão em 10. Só que vocês estão num restaurante e você está meio apertado financeiramente. E aí você só pede uma saladinha e um antepasto. Simples, básico. Porque você quer estar ali, né, socialmente com as pessoas, não quer ser aquele que não vai, né, no encontro de amigos. Mas aí, todos os outros convidados ali que estão com você na mesma mesa, todos pedem sobremesa, bife, bebida, e você está só com a saladinha e o antepasto, porque você não quer gastar muito. E aí, no final, alguém sugere que vocês dividam a conta por igual, entre as 10 pessoas. Mas você só comeu uma saladinha e um antepasto. Eles pediram sobremesa, bebida, bife, salada. Não é justo. Mas alguém fala, que vai demorar muito. Se a gente for dividir o que cada um comeu, vai demorar demais. Vamos dividir tudo por igual, e aí é mais fácil para a gente. E você mesmo tendo pouco dinheiro, você não fala nada. Mesmo você contrariado, você deixa que aconteça dessa maneira. E você fica, digamos, injuriado, porque você não tinha dinheiro para gastar aquilo tudo. Você está sendo um falso pacificador. Agora um outro exemplo. Digamos que você está noivo, ou noivo. Mas você queria um pouco mais de tempo para pensar na sua decisão de se casar. Você queria ter pensado um pouquinho mais antes de dar uma resposta. Mas você não fez isso porque você tem medo de que você pensar um pouco mais na sua resposta cause um desconforto ou até um atrito, tanto com o seu noivo como com a família dele. E aí, por conta disso, você se casa, mesmo assim, mesmo ainda em dúvida, mesmo pensando sobre o assunto.
você está sendo um falso pacificador. Bom, para quem tem filhos, você ama os seus pais e você está criando os seus filhos. Só que toda vez que você está junto com seus pais e seus filhos, seus pais começam a criticar muito a maneira como você cria os seus filhos. E sempre que vocês estão juntos, é um momento de tensão, é um momento que você começa a ouvir muitas coisas dos seus pais que você nem concorda, não acha correto, mas você não fala nada. E você não fala nada, mesmo amando muito seus pais, mesmo aquilo sendo incômodo para você. E você está sendo um falso pacificador. Bom, aqui são apenas exemplos de situações. Alguns de nós já passou por situações parecidas, ou a gente já se encontrou no meio de situações exatamente desse jeito. E a gente não quis falar nada, para não gerar um conflito, um atrito. Mas a gente fez isso talvez achando que a gente seria um pacificador agindo dessa maneira. Mas no final, nós não somos pacificadores nessas situações. A maioria de nós pensa que quando Jesus fala, nesse versículo, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, a gente pensa que só por nós sermos apaziguadores, significa não deixar ninguém descontente. A gente acha que o significado de pacificador é que tudo fique sempre na felicidade de todos. A minha frustração, a minha tristeza, o meu incômodo, eu tenho que guardar ele para que o outro fique feliz, para que o outro não fique descontente, para não gerar um atrito com o outro. Nós devemos sim manter a paz em nossos relacionamentos, mas a gente não pode ignorar que existem assuntos e problemas que são difíceis, que são delicados, que vão causar o conflito. A gente não pode achar que a gente só tem que garantir as coisas calmas e estáveis ao custo da nossa própria paz. A gente não pode deixar que a covardia faça com que a gente entre em uma redoma de uma falsa paz. Porque a verdadeira paz é quando os dois lados estão em paz numa situação. Não existe verdadeira paz quando um lado não está em paz com aquilo que está acontecendo. O problema de todas essas situações que eu falei é que a verdadeira paz nunca vai vir quando as coisas erradas estão sendo pintadas como se estivessem certas. A verdadeira paz não é quando há algo errado e todo mundo está falando que está certo. Na verdade, isso é uma falsa paz. A falsa paz é quando as coisas estão totalmente erradas, mas alguém fala que aquilo é certo. Mas você sabe que está errado. Mas alguém fala que aquilo está certo. Mas está errado. Os verdadeiros pacificadores amam a Deus, amam os outros e amam a si mesmos o suficiente para perturbar essa falsa paz. Como se essa falsa paz fosse uma bexiga cheia e o pacificador ele vem com um alfinete e estoura essa bexiga da falsa paz. Porque aí sim ele vai encher uma nova bexiga de uma verdadeira paz. E Jesus é um modelo até disso para nós. Jesus falou isso daqui que é incrível, é poético, é lindo. Mas conflito e dificuldade foram dominantes na missão de Jesus aqui na terra. Ele rompeu com toda a falsa paz que estava ao seu redor, tanto dos seus discípulos, como na vida das multidões que o seguiam, como dos líderes religiosos que confrontavam ele, como dos romanos e dos que compravam e até vendiam no próprio templo de Deus. Em Marcos 11, versículo 15 e 16, diz assim: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo.
Uau! Mas ele falou, bem-aventurados os pacificadores. Quando a gente olha aqui em Marcos 11, no nosso senso comum, isso é ser pacificador? Não. No nosso senso comum não é arrumar a confusão. Nosso senso comum, isso é causar o conflito. Mas a gente precisa entender que aqui eles estavam encobertos nesse tempo pela falsa paz. Eles estavam fazendo o que era errado, mas eles fechavam os olhos e todos falavam que isso era certo. E Jesus vem e estoura a bexiga da falsa paz. Jesus vem e fala: eu vou falar qual é a verdadeira paz. A verdadeira paz é aquilo que tem a ver com o que meu Pai queria que esse templo fosse, com que eu sei que esse templo é para si. Essa é a verdadeira paz. É por isso que Jesus até gera aqui um conflito, até gera aqui um desconforto, mas é em busca da verdade, da verdadeira paz. Jesus ensinou que a verdadeira pacificação interrompe a falsa paz até nas nossas famílias. Olha lá, Mateus 10, versículo 34 ao 36, diz assim: não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Olha que interessante. Ele tinha falado: bem-aventurados os pacificadores. E olha o que ele mais fala aqui. Então, dentro de uma própria família vai ter conflito. Dentro de uma própria família vai ser difícil ver um ambiente de total paz. Mas por que ele fala isso? Ele fala isso porque a palavra dele, que é a verdade, é a vida. Ele é a verdadeira paz. Isso vai chocar com a falsa paz que nós estamos acostumados. Todos nós estamos acostumados a uma falsa paz. Todos nós estamos acostumados a não falar a verdade uns para os outros. Todos nós estamos acostumados a deixar passar aquilo que nos incomoda, para não gerar um desconforto no outro. A gente acha que a gente precisa engolir todas as coisas que acontecem. E nós não ficamos em paz. Mas a gente acha que está deixando o outro em paz. Mas isso não é verdadeira paz. O pacificador, ele entra no caos, na falsa paz, para que venha no centro das coisas a verdadeira paz. Mesmo que exista um conflito inicialmente, mas o conflito vem para que venha uma solução verdadeira. É isso que a gente precisa entender. Até pode vir um conflito, um desconforto, mas isso é necessário se nós buscamos uma verdadeira paz. Para a gente ser verdadeiro pacificador, a gente não pode deixar que uma falsa paz encubra os nossos relacionamentos, a nossa vida, o nosso trabalho, o que nós fazemos. A gente não pode deixar que o caos e o conflito nos coloquem em uma posição de covardia. A gente precisa buscar o que é verdadeiro, o que está no centro da verdade de Jesus. Quando a gente fala da vida cristã, por exemplo, uma das coisas que tem causado uma maior destruição são conflitos mal resolvidos. Quando a gente olha para uma igreja, quando a gente olha para a vida em comunidade, conflitos mal resolvidos é o que mais causa tensão entre os discípulos, entre os seguidores de Jesus. E o ponto é que isso não acontece só aqui na igreja, na comunidade, mas acontece no nosso trabalho, na nossa família. Quem às vezes está cansado das festas de família, que sempre tem uma tensão, sempre tem um conflito, sempre tem algo para você conversar, ou sempre tem algo que você deixa de conversar. E a maioria de nós odeia conflitos. Eu sei, a maioria de nós odeia os conflitos.
Porque, na verdade, eu acho que nós odiamos porque a gente não sabe o que fazer neles. Porque quando a gente entra em um conflito, a gente fica um pouco desesperado. A gente quer resolver rápido, mas a gente não sabe como. A gente quer resolver, mas a gente vê que é difícil estar naquela situação de tensão, de medo, de gerar desconforto entre duas partes. E muitas vezes a covardia vence, porque a gente não quer gerar um conflito e talvez quebrar um relacionamento que a gente tem com uma pessoa. A gente prefere ignorar os assuntos que são difíceis e a gente se contenta com a falsa paz. Olha ela aí de novo. A gente fica numa zona de conforto. Eu estou incomodado, mas eu não falo, porque eu prefiro ficar numa falsa paz. Eu prefiro não resolver o conflito. Eu prefiro não ajudar o outro a também ir para o centro da verdade do que é a verdadeira paz. E a gente fica numa expectativa. Quando a gente entra na falsa paz, na nossa zona de conforto, a gente fica na expectativa de que as coisas se resolvam magicamente. A gente quer que as coisas com o tempo se resolvam. Mas o ponto é que com o tempo as coisas pioram. As coisas não se resolvem. Até que a gente lide com o conflito, com a situação, as coisas não vão se resolver sozinhas. Mas cedo ou mais tarde, eu e você, a gente vai aprender que não se pode construir o reino de Deus, o reino de Jesus Cristo, sobre mentiras, fingimentos e nem com a falta de paz. Somente a verdade é que vai nos ajudar a construir o reino de Jesus Cristo aqui na terra. Bom, quando a gente lê Mateus 5, versículo 23 e 24, é interessante, porque acima disso, versículos antes, Jesus tinha falado dos pacificadores, serem os filhos de Deus. E aí a gente pode estar achando, é conflitante, porque existe uma falsa paz, aí eu tenho que vir com a verdadeira paz, mas aí precisa de um conflito, e se não der certo, e como que eu vou resolver? E eu acho que na verdade ser pacificador é ficar na falsa paz. Mas olha que interessante o que Jesus diz em seguida. Ele fala: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. O ponto de estourar a bexiga da falsa paz para entrar com a verdadeira paz não é você ficar constantemente em conflito com alguém, mas é você ter o conflito como meio para chegar até a paz, que é o fim. Nós não podemos ser pessoas briguentas, pessoas difíceis, com coração difícil de se reconciliar, até porque ser irreconciliável é um pecado. Mas o nosso ponto é que às vezes vai precisar de uma situação de desconforto, uma situação um pouco tensa, um certo conflito, para a gente chegar na reconciliação. Quem aqui já viu duas pessoas se reconciliarem sem que as duas pessoas fossem verdadeiras e honestas uma com a outra? Eu nunca vi. As pessoas só conseguem se reconciliar quando existe verdade dos dois lados. Quando existe duas pessoas em busca do melhor muitas vezes em Jesus Cristo. E essa deve ser a nossa busca de paz, essa busca de reconciliação, de restaurar a amizade com o outro, o laço com o outro. A gente muitas vezes vai precisar entrar em conflito, mas para chegar até a paz. E é interessante, porque a oferta era algo tradicional aqui na cultura judaica. Existiam muitos tipos de ofertas. E digamos que assim, se é difícil lidar com pessoas, né? É difícil. Quando a gente trabalha com gestão de pessoas, é difícil lidar com pessoas. O maior problema às vezes das coisas são as pessoas.
Mas o ponto é que, será que não tinha muito conflito nessa cultura? Jesus falou algo, e eu acho que ele falou algo perigoso. Algo até que os líderes religiosos falaram, meu Deus, ele falou aquilo, agora ninguém vai ofertar mais, porque só tem conflito aqui nas pessoas. Meu Deus, não vai vir uma oferta aqui para o altar. Mas o ponto é exatamente esse. Lembram dos 2 maiores mandamentos? Ame a Deus e ame o seu próximo. A gente não consegue cumprir um sem cumprir o outro. E isso é o mais importante. Por isso que Jesus falou, basta esses 2 aqui. Se vocês conseguirem cumprir esses 2 mandamentos, são os mais importantes, é isso que vocês precisam. E é isso que ele está trazendo aqui. Acima de oferta, acima do que você vai fazer aqui na igreja, do que você vai servir, você precisa estar reconciliado com o seu irmão. Você precisa deixar de lado aquilo que você vai ofertar, que você vai doar. E primeiro vá e reconcilie-se com o seu irmão. Tenha coragem de explodir a bexiga da falsa paz. E vá em busca da verdadeira paz. E não só com o seu irmão, mas no seu trabalho, na sua família, no lugar que você estiver. Seja uma pessoa que busque a verdadeira paz, da verdade. E a gente precisa ser muito honesto diante de Deus. E tem 3 coisas que eu queria deixar para a gente praticar na nossa semana. Então, a gente tem 3 coisas que a gente pode orar, pode pensar. E vamos pensar na nossa vida, nossos relacionamentos. E a primeira coisa é, em quais áreas da minha vida estou chamando de paz aquilo que na verdade é uma fuga? Onde será que a gente está fugindo, falando que isso é paz, mas não é uma verdadeira paz? Segunda coisa, em quais relacionamentos estou evitando conversas que poderiam trazer a cura? Lembre, quando as 2 pessoas sentam, conversam e resolvem o conflito, é que existe a cura, a verdadeira paz. Será que nós estamos deixando de lado esse caminho da verdadeira cura? E última coisa, onde eu estou preferindo viver no conforto ao invés da reconciliação? A covardia, o medo do conflito, de não saber lidar com o conflito. Onde eu estou sentando em cima da falsa paz ao invés de levantar e resolver o conflito. Ser pacificador não é tão fácil como a gente pensa. Não é só apaziguar situações. Não é ser juiz das situações. Ser pacificador tem um custo emocional. Tem um custo relacional com alguém. Às vezes tem até um custo de reputação. Mas Jesus nunca prometeu conforto para ninguém que fosse te seguir. Jesus não prometeu conforto. Mas ele prometeu identidade. Lembra? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Hoje o convite de Deus para nós não é para a gente ficar mantendo aparências, não é para a gente ficar mantendo falsa paz nos nossos relacionamentos, mas é para sermos produtores de uma verdadeira paz em nossos relacionamentos. Talvez ser um pacificador signifique para você pedir perdão, aquele perdão que você está adiando há dias, meses, anos. Talvez ser um pacificador seja você chamar alguém para ter aquela conversa difícil, mas é essa conversa que vai aparar as arestas entre vocês. Ser chamado a ser pacificador é corrigir com amor. Ser chamado a ser pacificador é você ouvir com humildade, ter um escutativo, se interessar pelo que o outro tem a falar, seja sobre você ou sobre uma situação. Ser um verdadeiro pacificador é abrir mão do seu orgulho para poder restaurar um relacionamento.
seja com um irmão, com um amigo, com um familiar, com alguém do seu trabalho. Isso é ser um verdadeiro pacificador, é pagar o preço para viver numa verdadeira paz com alguém. A pergunta final não é se vai ter conflito. Se eu decidir ser um pacificador, será que vai ter um conflito? Essa não deve ser a pergunta. A pergunta deve ser: quem vai entrar no caos, na situação difícil, com o coração de Jesus? Um coração de humildade, de amor, de escuta. Um coração que quer resolver, que quer reconciliar. Que Deus nos dê a coragem que a gente precisa para ser um verdadeiro pacificador. Para a gente não viver na falsa paz. Para que a gente deixe nossa oferta, tenha coragem de deixar nossa oferta para se reconciliar primeiro com o nosso irmão. E depois a gente volta e oferta. E isso não é aos nossos próprios olhos. Isso não é dentro do nosso senso comum. Isso não é dentro da nossa cultura e da nossa tradição. Mas nós precisamos ser pacificadores da mesma maneira que Jesus deseja que a gente seja. Vou fazer uma oração. Deus, Pai eterno, poderoso, obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz por nós. Obrigado porque a sua morte é o sacrifício que a gente precisava. Porque a gente não tem condições de ofertar pelos nossos pecados. A gente não tem condições e nem entendimento suficiente, nem coragem para fazer a pacificação que o Senhor fez por meio do seu sangue, por meio da cruz. Jesus nos dê coragem para sermos pacificadores verdadeiros, para que a gente fure a bolha da falsa paz, para que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente entenda que fazer a tua vontade é entrar no meio do caos e promover a paz. Mesmo se for o preço de ter um conflito, um atrito, mas que isso traga paz. Jesus nos dê a coragem de deixar nossa oferta esperando ali de lado, a gente se reconcilie com o nosso irmão e depois a gente volte e oferte. Que a gente possa ter esse coração íntegro diante do Senhor, Deus, diante do Senhor, Jesus. Que o seu Espírito Santo mova os nossos corações para sermos verdadeiros pacificadores e assim sermos chamados filhos de Deus. Em teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Amém.